Olá, caros amigos e amigas. Começa agora mais um Passa a Bola, o programa desportivo da Rádio Transforma. Aproveito uma vez mais para vos informar que podem subscrever o canal no YouTube e seguir-nos nas redes sociais. A semana começou com as competições europeias e o Porto cometeu a proeza de vencer no seu estádio o Arsenal. Sérgio Conceição montou uma equipa muito bem estruturada e que conseguiu anular completamente a equipa do Arsenal, que era claramente favorita. Fernando Jorge, o que é que tens a dizer sobre o Porto Arsenal e sobre realmente a superioridade tática do Porto perante um Arsenal, se calhar de alguma forma, convencido que o jogo ia ser relativamente fácil? Sim, já disseste 80% daquilo que eu vou dizer. Vou só fazer um complemento. Antes de mais, olá a vocês os dois e àqueles que nos vão seguir, os nossos ouvintes. O Porto realmente ninguém contava, nem a maior parte dos adeptos portistas contavam que o Porto fosse fazer um resultado destes, e uma exibição tática desta maneira. Foi aí que o Porto, quanto a mim, na minha opinião, ganhou e bem ao Arsenal. O Arsenal entrou com alguma arrogância competitiva, não é? Porque o campeonato inglês está muito acima, competitivamente, já falámos isso aqui várias vezes, acima do futebol do português, da Liga Portuguesa, e portanto estavam convencidos que com o andamento que trazem de lá, mais facilmente passavam aqui o Porto. O Sérgio Conceição deu-me razão mais uma vez quando eu disse aqui que o futebol do Porto neste momento é a equipa mais fraca que o Sérgio Conceição teve até agora nos 7 anos que ele está cá à frente do futebol do Porto. Não tem suplentes à altura, não tem equipa à altura e, portanto, também como não há dinheiro, não é possível ir buscar jogadores para colmatar estas situações. Taticamente, o Sérgio Conceição arrumou o Arsenal. Já sabia que o Arsenal, que vinha jogar em velocidade, não aconteceu porque o Porto colmatou as linhas de passe e esteve muito compacto a defender e no ataque, um ataque rápido, à profundidade, e criou situações de golo. Aliás, teve uma do Galeno, que é quase impossível como é que se vai uma bola daquelas. E também alguma sorte da parte do Arsenal e do guarda-redes, que andou ali às aranhas, ele atirou 2 vezes uma ao poste. A bola vai à trave e depois ele atira, era só confirmar e atira para fora. Isso é um dos pecados que tem dado a equipa do Porto, porque em termos de finalização tem andado muito arredado. E não é por acaso que perde esses pontos todos, e já vamos falar na Liga Portuguesa. Portanto, uma boa vitória do Porto em relação ao Arsenal. Dificilmente o Porto irá fazer esta mesma exibição, e também acredito que o Sérgio Conceição terá que mudar a tática em Londres, porque se for jogar com esta tática mais defensivamente, será lá massacrado, porque o Arsenal agora já está avispado, não é? Como é que o Porto mais ou menos vai jogar e portanto vai estar prevenido e vai jogar de outra maneira. Relativamente, não sei se queres falar já aos 3, eu analiso já aos 3. Não. Diogo Leite, queria que o Diogo Leite desse a sua opinião sobre esta grande vitória do Porto, pelo inesperado, não é? Pelo histórico não será assim, mas pelo inesperado realmente a diferença competitiva das ligas ser muito, muito, muito grande, e o Arsenal estar numa boa fase. Foi uma vitória algo surpreendente, mas para ti justa. E será que vai chegar para eliminar o Arsenal? Sim. Olá a todos e obrigado por acompanhar o nosso programa. Foi uma vitória muito justa, uma vitória que soube bem. Agora penso que o jogo da segunda volta será muito, muito difícil. Como o Jorge referiu, o Arsenal veio ao Dragão com uma postura assim um bocadinho arrogante, a pensar que o jogo já estava ganho antes de ser jogado, até porque o Arsenal, nos últimos 3 jogos antes do jogo com o Porto, tinha ganho por 4-0, 5-0, 6-0 na Liga Inglesa, portanto contra equipas difíceis, e vinham para cá com essa postura assim mais arrogante, e no final do jogo previa-se que ia ficar 0-0 e era um resultado muito vantajoso para o Arsenal, mais vantajoso para o Arsenal do que para o Porto, sem dúvida. E felizmente no final do jogo o Galeno quase que se redimiu daquele falhanço da bola ao posto, marcando um golo de bandeira, marcando um grande golo. Tudo bem que também podemos ver que se calhar houve ali um erro defensivo, portanto, do defesa direito do Arsenal e também do posicionamento do guarda-redes, porque na minha opinião o Raya está avançado está avançado na área de maneira que a bola quando sobrevoa, falha assim um pequeno chapéu, mas foi um grande golo e uma vitória
positiva para o Porto, porque assim dá outro alento e dá outra expectativa para o jogo da segunda volta, e também falar dos milhões que entram para o Porto, porque as vitórias na Liga dos Campeões também são importantes do ponto de vista financeiro. Claro que sim. Isto para dizer também que surpreendeu a maioria dos portistas, porque quer queiramos, quer não, quase todos os portistas previam no mínimo um empate do Porto. A maioria dizia que o Porto iria perder, tendo em conta o que o Arsenal andava a fazer e tendo em conta as prestações do Porto nas competições nacionais. Mas felizmente o Porto agigantou-se, habituou-se àquilo que nós já conhecemos do Porto europeu e deu uma lição ao Arsenal, tanto que o Arteta no final do jogo sentiu-se assim meio provocado e disse que o jogo do Porto é assim muito baseado em quebrar o ritmo de jogo, faltinhas. Não quiseram jogar. E o Sérgio Conceição respondeu-lhe a dizer que a posse de bola e a troca de bola não ganha jogos, precisamente porque o Arsenal é muito trocar a bola e pouca chegada à baliza, e o Porto aproveitou em contra-ataque, criou várias oportunidades e até podia ter ganho por mais que 1-0. Sim, na sequência do que o Sérgio Conceição veio dizendo, muita posse de bola sem agredir o adversário, Sim, é perfeitamente estéril. Sim. Entretanto, as competições europeias continuaram na Liga Europa. O Benfica ia a Toulouse com uma vantagem mínima e conseguiu sobreviver a uma segunda parte que podemos considerar miserável e manteve o nulo com a estrelinha de Turbine e não só. O Braga conseguiu uma recuperação que a priori parecia épica, uma vez estava a perder a eliminatória, portanto não conseguia marcar golos, mas depois, com uma expulsão do adversário, o Braga agigantou-se, teve na iminência de passar a eliminatória e perdeu-a mesmo no fim, de alguma forma inglório, e o Sporting confirmou o seu favoritismo, apesar do empate em Alvalade, já vinha de uma vitória na Suíça e, portanto, foi uma passagem tranquila. Fernando Jorge, sobre estes 3 jogos, o que é que te apraz dizer? Ora bem, apraz-me dizer que o Benfica, vou complementar o que disseste, foi uma decepção completa. Porque jogar com o Neres, Di Maria, Rafa, Tengsted, mais o João Mário Gasóleo no meio campo a 6 e o João Bolo por 3 Neres, se não fosse este rapaz a valer por 3, o Benfica tinha sido massacrado, ainda mais do que aquilo que foi. Mais um Morato, o mais fintado na Liga Portuguesa, à lateral esquerda, é um autêntico suicídio. E só não foi por demérito de uma fraca equipa, Toulouse, contrariamente ao que dizem, 13º classificado a 3 pontos da descida da divisão. Tiveram lá várias oportunidades, só não acertaram na baliza. Porque, mais uma vez, eu volto a frisar aqui, independentemente do Benfica ir à frente na Liga Portuguesa, já vamos falar mais à frente, é mérito, volto a frisar isto que é muito importante para os benfiquistas. Eu sei que à Benfica é difícil contrariar um treinador que está a ganhar, um treinador vitorioso, um treinador que vai à frente do campeonato, atendendo aos resultados de ontem, com 2 pontos de avanço. É difícil contrariar, mas eu vou manter a minha. Este treinador foi o treinador do qual nós temos que dar o mérito também a quem o merece. Foi um treinador que pôs o Benfica a jogar futebol. Eu dei-lhe aqui o nome até do carrossel. O Benfica era um autêntico carrossel. Era um passador, massacrava as equipas. Só saíram 2 jogadores do Benfica. Um foi para o Chelsea e o outro foi para o Paris Saint-Germain. E desses 2 jogadores, o treinador, com 10 pontos de avanço, acabou por perder o campeonato. Não é? Quase que perdia o campeonato, com 10 pontos de avanço nos últimos 5, 6 jogos. Não perdeu por mais 2 jogos ou 3. Perderia o campeonato e, portanto, aí demonstrou o verdadeiro treinador que ele era. Conforme eu elogiei, também lhe tiro o tapete se for necessário. Tenho que o criticar, porque todos os benfiquistas que percebem alguma coisa de futebol, aliás, até o miúdo de 10 anos, também já viu o filme do Benfica. Todos estes resultados que o Benfica está a ter, com estas vitórias, estas passagens à Liga Europa, etc., que tem tido, é tudo fruto dos jogadores, continuo a bater na minha tecla. Relativamente ao treinador, é um treinador que está a andar para trás, está a remar ao contrário dos jogadores e não coloca os jogadores nos verdadeiros lugares. E depois está a jogar com alguns afilhados que é inédito. Como é que é possível andarem jogadores? E depois temos que ver uma coisa. A incoerência do treinador.
Porque este treinador é incoerente quando ele diz que eu tenho que descansar alguns jogadores, porque os jogadores estão cansados. Ora bem, agora até já descansou o Ausner. Mas o Otamendi não descansa, o António Silva não precisa descansar, e o João Mário não precisa descansar, joga sempre. O Di Maria, que tem 36 anos, precisa descansar. É um indivíduo que deve entrar 20, 25 minutos, já é bom para ele, porque ele, nesse tempo, pode definir um jogo nas bolas que mete, que é bom jogador. É um jogador acima da média. É aí que ele deve jogar. Não, o Di Maria joga os 90 minutos, quase os jogos todos, vai ser necessário consecutivamente, e depois Moratos, a defesa central. Então, mas afinal o Benfica vai ao mercado comprar um lateral esquerdo, e até agora contra o Portimonense, já vamos falar a seguir, contra o Portimonense também já não serve para jogar. Já não serve para jogar agora. Também mais um queimado, pelos vistos. Portanto, o Benfica pôs-se a jeito aqui com o Toulouse, que é uma equipa fraquíssima, posicionalmente e menos em termos de jogadores. Tem lá 2 ou 3, não tem mais do que isso. Qualquer Arouca aqui da nossa liga, em 2 jogos, ganha ao Toulouse, ou pelo menos bate-se bem com eles, 50% para cada lado, à vontade, e portanto este Benfica pôs-se a jeito. Relativamente, e teve sorte. O Braga esteve relativamente teve uma iminência de passar. Sim, relativamente ao Sporting. O Sporting já tinha feito o resultado que para mim era o mais importante, e na cabeça dos jogadores também. E os jogadores alhearam-se um bocado do resultado em si e acabaram por empatar. Este Young Boys é uma equipa superior ao Toulouse, joga muito mais a bola do que o Toulouse, do Benfica. Criou algumas situações em Alvalade, mas mais por demérito do Sporting e por o Sporting ser aliado um bocadinho do jogo, porque o Sporting estava convencido que ia passar a eliminatória e passou com todo o mérito. Relativamente ao Braga, contra todas as previsões, até a nossa, que dificilmente o Braga, ao perder aqui 4-2 na Pedreira, muito difícil ia dar a volta, conseguiu dar a volta, mas depois não podem sofrer um golo daqueles por uma distração fatal. Sim. Não é? Nesse aspecto o Arthur Jorge tem razão, e muitas das vezes os treinadores são queimados por culpa dos jogadores. Porque há situações em que há mérito dos avançados, e mérito das jogadas, e mérito dos treinadores das equipas adversárias. Mas há situações em que nós não podemos, os treinadores são culpados por azelices de alguns jogadores que estão dentro do campo, cometem coisas que são do arco da velha, não é? Como se costuma dizer. E aí o treinador depois é que é o penalizado. E, portanto, o Braga é eliminado, continuam o Benfica e o Sporting. O Benfica vai ter um jogo difícil. Já foi feito o sorteio contra o Rangers. É uma equipa de faca na Liga. Atenção, Benfica, porque este Rangers não é o Toulouse. É uma equipa competitiva, é uma equipa muito física. Corre muito. Muitos cruzamentos, corre muito, joga 90 minutos e vai ser um tremendo. Bico de obra. Vai ser um bico de obra para o Benfica. Já agora também vai ser um bico de obra para o Sporting, com o Atalanta. Sim, o Sporting com o Atalanta. Uma equipa taticamente muito... Já não concordo tanto, porque o Atalanta foi uma grande surpresa, até para o Rubem Amorim, que eu falei aqui na altura, que o Amorim foi surpreendido. E os jogadores do Sporting, com a tática do Atalanta, que faz marcação homem a homem, 1 a 1, desde o começo do jogo. E depois, ao fim de 20 minutos ou 25 minutos, estão cansados e começam a fazer outro tipo de jogo. O Sporting, na primeira parte, foi completamente abalroado pelo Atalanta por esta tática. Mas no segundo jogo, o Sporting já equilibrou a balança. E, portanto, vai ser um jogo mais equilibrado, porque o Amorim já sabe o que é que vai contar com esta equipe. Sim, portanto, acredito que aqui é 50 para cada lado, em termos de eliminatória. Sobre esta Europa League, o que é que tens a afirmar? Confirmas o que o Fernando Jorge disse, que o Benfica teve muita sorte em Toulouse, senão podia perfeitamente ser eliminado, o que era uma surpresa completa. O Sporting geriu. Sim. E o Braga quase que fazia uma surpresa, uma vez que tinha perdido por 2 golos e esteve na iminência de passar a eliminatória. O Benfica quase que é o oposto do Porto, porque eu disse aqui que o Porto parece que joga melhor na Liga dos Campeões, nas competições europeias, do que no campeonato, e o Benfica é precisamente o contrário. O Benfica, no campeonato, tem vindo em crescendo, fazer boas exibições e marcar muitos golos, e nas competições europeias, neste caso na Liga Europa, tem deixado algo a desejar. Sim, em por cima contra um Toulouse que, se não estou em erro, é o antepenúltimo ou o penúltimo da Liga Francesa. Portanto, é uma equipa muito modesta comparativamente com o Benfica. Já desapontou no jogo cá na Luz e ficou 2-1 graças àquele penalti já a acabar o jogo. Portanto, o Benfica foi em vantagem para o segundo jogo graças a esse penalti, e no jogo lá foi um jogo miserável, até porque o Benfica podia ter tirado proveito da obrigação do Toulouse ter que marcar e em contra-ataque ferir o adversário, mas foi um jogo muito pobre. O Benfica conseguiu segurar o 2-1 quase que por milagre, porque há lá lances do Toulouse que a bola só não entra por primeiro acaso,
E o portanto, Trubino também, que e o esteve bem. Trubino, mas acho que houve muita incompetência e se eu fosse benfiquista não estava, apesar das prestações do Benfica no campeonato, não estaria satisfeito com o Benfica europeu e agora vai jogar com o Rangers que foi uma equipa eliminada da Liga dos Campeões, penso eu, portanto é preciso ter muita atenção a este Rangers e vão ser 2 jogos muito mais complicados comparativamente com os 2 jogos contra o Toulouse. Relativamente ao Braga, foi também outra decepção, porque já foi decepção o jogo cá na Pedreira, porque esperava-se uma vitória do Braga e foi uma derrota até pesada, 4-2, e no jogo lá esperava-se que o Qarabag até ganhasse o jogo, tendo em conta que jogava em casa e uma possível desmotivação dos jogadores do Braga, mas não foi isso que aconteceu. Tudo bem que o Braga só começou a marcar golos depois da expulsão do jogador do Qarabag, portanto só conseguiu marcar golos quando estava em vantagem numérica. Isso por exerce a partir daí, mesmo a nível de jogo. Sim. E depois iguala a eliminatória, portanto 4-4. Esperava-se que o Braga conseguisse marcar o golo da vitória ou até mesmo arrastar o jogo para grandes penalidades, mas depois sofrem ali 2 golos que arrumam a eliminatória. Dois golos completamente desnecessários, ainda para mais, com a quantidade de minutos que o Qarabag estava a jogar em inferioridade numérica. Esperava-se que o Braga encostasse cada vez mais o Qarabag na defesa, até esperava-se que os jogadores do Qarabag, com o cansaço, abrissem mais espaço para os jogadores do Braga e que eles conseguissem tirar proveito disso, mas não. E, portanto, mais uma vez o Braga, no contexto europeu, decepciona, desilude, não só os adeptos bracarenses. Foi atraiçoado uma vez mais pela defesa, Sim, porque dá-me a impressão realmente que o Braga descurou um pouco o plantel a nível defensivo. Mas penso que foi uma eliminatória que o Braga podia ter ultrapassado facilmente e, mais uma vez, desiludiu. Okay. Relativamente ao Sporting, na minha opinião, foi um jogo para cumprir calendário, porque o Sporting fez a eliminatória toda lá na Suíça, contra os Young Boys, e é notícia o Gyökeres ter falhado um penalti, porque uma pessoa até estranha, o Gyökeres que marca golos de todas as maneiras e feitios, falhou um penalti, é notícia. E contribuiu para o empate. Felizmente não prejudicou o Sporting naquilo que poderia ser eliminado desta fase. Foi uma exibição assim mais acinzentada, mais fraquinha do Sporting, mas também possivelmente já estavam a pensar no jogo contra o Rio Ave, que ia ser muito difícil. Mas fiquei satisfeito, portanto, o Benfica, como o Sporting ter passado à próxima fase por causa do ranking português, fiquei só decepcionado com a questão do Braga. Entretanto, a semana continuou com a Liga Betclic e isso dá aso à nossa frase da semana, que é uma frase que tem a ver até com o ciclismo. Na subida para a Torre, Benfica aproveita os furos de Porto e Sporting, ganha minutos e mantém a amarela. Isto significa o quê, Fernando Jorge? Significa que o Benfica ganhou pontos aos rivais, não é? Nomeadamente ao Sporting e ao Porto, e está a manter a amarela, apesar de todas as suas críticas ao plano exibicional, no plano dos resultados, mantém-se minimamente equilibrado. Portanto, descodifica esta frase ciclística. Sim, fiz uma comparação aí com o ciclismo e acho que até está bem feita, porque a jornada ontem foi rigorosamente uma jornada de um prémio de montanha, em que iam ali o Benfica e o Sporting mano a mano, não é? Para subir para a Torre, continuando com a analogia do ciclismo, e o Porto mais atrás. O Porto teve um furo no Gil Vicente e perdeu 2 pontos. O Sporting também teve outro furo e perdeu 2 pontos. E, portanto, o Benfica continuou com a amarela porque chegou lá em cima em primeiro, independentemente de ter feito uma má etapa. Contrariando ali um pouco o Diogo, os benfiquistas não estão contentes nem pelo Benfica. Estão contentes pelo Benfica ir em primeiro lugar, mas não estão contentes com as exibições do Benfica, muito longe disso. O Benfica não tem feito grandes exibições, nem a nível europeu, não é por acaso que está na Liga Europa e podia estar ainda na Champions League, como está lá o Porto, com mérito. O Benfica podia lá estar, devia lá estar obrigatoriamente, porque tem melhor plantel do que o Porto. Não está devido ao seu treinador. Aliás, o problema do Benfica é o seu treinador, mas é um problema criado pelo próprio treinador. Sim. Não estamos cá para dizer mal do treinador. Estamos cá, quem está a criar problemas do Benfica
é ele próprio, é o próprio treinador, que está a ver fantasmas, vê jogos que ninguém vê. O Benfica é top, fez o melhor jogo agora no Estádio da Luz contra o Portimonense. O Portimonense é das piores equipas. Espero que deixe a divisão, já disse isso aqui e volto a frisar, para saberem qual é a minha opinião. É que o Portimonense vai parar à segunda divisão, já dizia cá o ano passado, e continuo com a mesma tese. Fiquei contente, não só pela vitória do Benfica, mas também pela maneira como o Portimonense perde o jogo, basicamente é uma equipa em muito 4 frágil, minutos, exatamente. É mais frágil ainda do que o próprio Vizela. Portanto, isto é um engano. O Benfica faz uma primeira parte fraquíssima, fraquíssima. A nível posicional, sem soluções. E lá está, mais uma vez, agora o Benfica já nem precisa de pontas de lança. Tem 2 pontas de lança no banco, mandou vender um que era o indivíduo que estava, que havia equipas interessadas em levá-lo lá para fora, e portanto, agora o Benfica tem 2 no banco, não é? Para jogar com o Rafa. Ora, como é que é possível jogar num Estádio da Luz, em que o Portimonense joga com um autocarro, mais outro autocarro de 4 à frente e mais um indivíduo na frente? Como é que querem que o Rafa e outros consigam deambular ou ter terreno para jogar na profundidade? Isso é impossível. Tem que se ter jogadores nos flancos para entrar para os flancos, cruzar e fazer golos. Ora, o Benfica tem esses jogadores lá no banco. Não pode jogar com João Mários e com outros indivíduos que estão lá dentro e que nada correm. O Kossu até fez 2, 3 passos durante o jogo, mas isso é muito pouco para um jogador que custou 25 milhões. Ainda não mostrou o valor. Jogou fora do sítio, que costuma jogar a 6 ou 8, desta vez jogou ali atrás do Rafa. Teve um grande lance, basicamente, que foi para o golo do Rafa. Do Neres. O João Neves, mais uma vez, mesmo com estes problemas por causa do falecimento da sua mãe, esteve em todas e, portanto, é um jogador que vale por 3. É que anda aqui a equivaler e a levar o Benfica às costas. E o Frederico Alves, mais uma vez, volta para a esquerda. Quando o Benfica agora já nem é Morato, porque jogou uma nulidade contra o Toulouse. E Carreras, que entrou, só porque entrou mal, também vai parar ao banco. Agora, o problema que se põe é este, mas o Benfica agora joga ali o Alsner na esquerda. Porquê? Eu percebo porque é que o Alsner joga na esquerda. Aliás, eu até percebo que se for para jogar alguns indivíduos, sempre os mesmos, os chamados afilhados do ser Roger Smith, isto é que é preciso dizer, o Alsner até vai para a baliza. Não é? Só que o Trubin também é um dos afilhados. E agora, embora com mérito, não é porque já o criticámos aqui, mas neste momento está bem na baliza, embora com mérito, mas se for ele não o tira tão bem. Sim. Mesmo que ele mame uns frangos, também não o tira, porque é outro afilhado que o treinador o foi buscar e recomendou. E todos aqueles jogadores que o treinador recomendou jogam os 90 minutos, ou jogam a maior parte dos jogos. Dificilmente saem. Ora, para arranjar um lugar para o senhor João Mário, que é uma nulidade a jogar a bola, além de jogar a gasóleo, ele é bom para o futsal e para jogar lá na Arábia, podem levá-lo à vontade. Ou até para o Liverpool, que agora parece que se fala que o Roger Smith é um dos candidatos a treinar o Liverpool. Bem, eu se fosse presidente do Benfica, camuflado, já tinha comprado o bilhete para o meter no avião, e ele ao João Mário e ao Morato, levava aos 3, num pacote de 3 para o Liverpool, que era para ver o que é que ele ia fazer. Portanto, o Benfica acaba por ganhar 3 pontos merecidamente, mas o Benfica em 4 minutos, com 3... resolveu o jogo. Com 3 bons golos. 3 bons golos, mas ali os jogadores do Portimonense olharam uns para os outros a partir do primeiro golo e em 3 minutos sofreram 3 golos e, portanto, o resultado ficou mais ou menos feito. O Sporting empata em Vila do Conde, porquê? Ora bem, o Sporting empata em Vila do Conde, que eu tinha dito que atenção que este Rio Ave tem um bom treinador, quanto a mim, um dos melhores treinadores da Primeira Liga. Muito bom treinador. Bom fio de jogo, uma boa leitura no campo, não é? Porque faz bem as substituições do adversário. Este Rio Ave foi um clube que esteve com uma boa vista também amputado de ir ao mercado por problemas financeiros, portanto agora foi buscar uns 3 ou 4, equilibrou, foi buscar até um grande jogador, ontem mostrou que é um grande jogador, tem ali determinados atributos, teve ali algumas jogadas bem concebidas, com classe, embora jogue um bocado menos ritmo quando jogava no Sporting, mas é normal, tem 35 anos ou 36, mas este Sporting está muito bem enquadrado, dentro da mesma tática do Sporting. Ora bem, o Sporting esteve um pouco abaixo
do rendimento que tem dado. Este Sporting costuma jogar em quinta velocidade, para as pessoas entenderem. O Sporting ontem jogou em terceira velocidade. Ora, em terceira velocidade, o Rio Ave equilibra perfeitamente o jogo com o Sporting. E equilibra com o Sporting, equilibrou com o Benfica, que o Benfica nem joga em terceira, joga em segunda velocidade. E equilibrou com o Porto também, porque o Porto joga de fogaixos. Não, joga de fogaixos. Na frente joga rápido, mas no meio campo, com os que estava a jogar na altura que jogou o Rio Ave, também subiu com grandes dificuldades e o Rio Ave foi superior. Portanto, era um jogo com grande dificuldade. Além de ser um jogo de grande dificuldade contra uma boa equipa, bem orientada, ainda há outro fator a ter em consideração. Que o tempo estava terrível, chovia muito, muito vento. Quem conhece o Rio Ave ao vivo, ou já lá esteve, como é o meu caso, é muito difícil jogar ali no Rio Ave. Porque a bola não vai para onde a gente quer. Há muito vento, é muito ventoso e tal. Pronto. Há um lance, para mim, duvidoso, que o árbitro, por acaso, não marca penalti sobre o Trincão. Mas se marcasse, toda a gente aceitava, porque realmente é um lance em que o defesa vai de sola ao Trincão, e o Trincão até se magou e passado uns minutos teve que ir cá para fora. É o jogador que neste momento está em melhor forma no Sporting. O Goiás, quanto a mim, acusou um bocado, embora tivesse jogado bem dentro daquela que é normal e fez um grande golo, que não é fácil para qualquer avançado, mas o Goiás também está a pesar um bocadinho fisicamente. Está com muitos jogos, muitas coisas, e o terreno está pesado. Depois, a nível defensivo, eu acho que o problema do Sporting é o Coates. O Coates está em fase de ser substituído, porque já não é aquele jogador, nunca teve rapidez, e agora com a idade que tem e mais as lesões e tudo, é um jogador que não é muito propício para este terreno. Eu percebo o Amorim, muitas das vezes, mete o Coates para pôr um bocado de travão àquela juventude, ao Quaresmas, ao Gonçalo Inácio, que são dois jovens e tal. Mas o Rubem Amorim esquece de um pormenor. O Sporting, para jogar com o Coates, tem que jogar com um grande guarda-redes na baliza. E o Sporting não tem um grande guarda-redes. E porquê é que eu digo um grande guarda-redes? Tem que ser um guarda-redes que seja, além de guarda-redes livre, porque o Sporting, como joga muito à frente, o guarda-redes tem que jogar bem com os pés. Este Adame é um guarda-redes vulgar. Não vejo nada de especial neste guarda-redes. Aliás, fez um penalti, que aquilo é ridículo, não tem necessidade. E o próprio Nuno Santos ontem também teve um jogo muito abaixo, que se enervou mais ou menos ao intervalo lá, com aquelas situações de conflitos, e não foi o mesmo, e ele até o tirou cá para fora, porque senão ele acabava por ser expulso, e o Amorim viu bem. E, portanto, foi um Sporting abaixo, nessa velocidade. Sem tirar o mérito ao e o Rio Ave mereceu, foi um empate justo. Sim, para quem viu o jogo, foi um bom jogo, taco a taco, quiseram ganhar ambas as equipas. A contrariedade também aos 2 minutos, o Sporting fica logo a perder aos 2 minutos, num grande golo do Marlon Baló. Há uma falta a meio campo. Sim, tirando essa falta aí, e o lançamento também do Pedro Gonçalves, que é mais atrás, um bom pedaço, e ninguém reparou nisso, e portanto teve influência nesse golo do Sporting, e um pouco de distração do Rio Ave, porque mesmo quer se lance mais à frente 20 metros ou 30 ou qualquer coisa do género, é uma distração, para quanto a mim, é uma distração tática da equipa. A equipa tem que estar ali a 100% concentrada. E se estiver concentrada a 100%, não é pelo lançamento de linha lateral que se sofre um golo, não é? Isso é exercício da parte das equipas. Às vezes há estas contrações e sofrem estes golos. Portanto, não há mais nada a dizer. E o Sporting perde aqui. Relativamente ao Porto, está aí perdeu o comboio. Não vi esse jogo. A única coisa que eu vi foi um resumo ao fim. Acho que o Porto, mais uma vez, com algumas alterações, que eu acho que o Sérgio Conceição fez aqui algumas alterações, e que não deram o rendimento devido, o caso do Ivan Jaime, a saída do Galeno, quanto a mim é o indivíduo galvanizador, mais o Francisco Conceição, que mais uma vez mostrou que tem que ser titular, neste momento indiscutível, do Porto. Se tirar o Francisco Conceição, o Porto ainda afundila mais. A saída do Alan Barella notou-se muito, porque depois entrou o Gruchique lá para o meio campo. É um indivíduo para jogar basquete, e quando muito jogar a central, acho que ali naquele sítio desenvolve pouco futebol. A defender é bom jogador, a atacar ofensivamente é um jogador que liga pouco o jogo do Porto. Claro. E depois o Porto peca por, lá está, a falta de banco, não é? O Galeno entrou tarde, o Galeno também fez um grande jogo contra o Arsenal e provavelmente estava cansado, e outros, não é? E acho que o Porto aqui perdeu uma grande oportunidade
de pelo menos ganhar 2 pontos ao Sporting. Não é? Claro. Sim, Que não iria. Acho que o Porto, aliás, já a semana passada me disse aqui, estava fora já do campeonato e agora com este resultado, ainda mais fora está de certeza absoluta. Claro que não há nenhum treinador que venha dizer que já perdeu o campeonato. Diogo Leite, mas entende-se. a tua visão sobre esta jornada em que o Benfica se adiantou em relação ao Sporting e em relação ao Porto, e o que é que tu pensas que realmente o Porto está afastado ou pela sua mística, pela sua reganho, acho que o Sérgio Conceição não vai dar nenhum jogo por perdido, nem nenhuma guerra ainda por perdida. Sim. Penso que o Porto ainda está na luta, tem a ganhar os jogos, sobretudo quanto aos grandes. Sim, sim. Aliás, tem que ganhar os jogos todos, penso eu. Se ainda mantém aspirações, agora é que a margem tornou-se realmente zero, como ele disse. Sim. Começando pelo Benfica, o jogo do Benfica contra o Portimonense, esperava-se uma vitória do Benfica, não se esperava outro resultado, Sim. até porque o Portimonense não tem oferecido assim grandes Com ou dificuldades. sem pontas de lança, Sim. o Benfica era sempre claramente favorito. Sim, o Benfica foi o grande vencedor desta jornada. Tudo bem que o Sporting tem um jogo a menos, mas mesmo que o Sporting ganhe esse jogo a menos, o Benfica tem vantagem pelo confronto direto. Não, o Sporting, se ganhar o jogo, passa um ponto à frente. Isso é em termos de pontuação. Sim. Pronto, Fica um ponto à frente. Fica um ponto à frente. Mas o Benfica está em primeiro lugar neste momento. Não sabemos se o Sporting poderá ganhar esse jogo em Claro, é um falta jogo com o difícil Famalicão, também, não é? não é? Sim. E, portanto, o Benfica fez uma grande exibição. Tudo bem que a primeira parte foi assim descolorida, assim, com pouca Penso criatividade. que a primeira parte foi fraquíssima. Foi com pouca criatividade. E na segunda parte, ali numa questão de 15, 20 minutos, o Benfica arrumou o assunto. Foram 4. Sim. 4 minutos, o quatro Benfica minutos, fez 3 golos. O David Neres fez É natural que tu não tivesse visto o jogo, Sim. visto o teu Porto, é sim, natural. sim. Só tive a oportunidade de ver o resumo, mas gostei muito, particularmente, do gol do David Neres, que é um jogador Sim, claro. que eu aprecio muito já desde os tempos do Ajax. E, para mim, sem dúvida, é dos melhores jogadores do Benfica, titular indiscutível e que sempre que joga contribui com golos e assistências. Titular indiscutível para ti, para o Roger Schmidt não é. Para mim, mas a maioria dos benfiquistas penso que concordam comigo, até a primeira Claro que opção sim, devia claro ser que David sim, Neres claro que e o sim. Di E não Maria, o Di Maria, como claro. o Jorge referiu, o Di Maria devia entrar assim a faltar meia hora, 20 minutos para o final Ou do uma jogo. segunda parte, por exemplo. Portanto, o Benfica arrumou com a questão na segunda parte, ganhou o jogo e ficou à espera do que fosse acontecer mais tarde com o Sporting. Relativamente ao jogo do Sporting, para mim foi um dos melhores jogos deste campeonato. O Benfica beneficiou do empate, o Porto poderia ter beneficiado, infelizmente não beneficiou, mas foi um dos melhores jogos. Não esquecer que o Rio Ave, o Porto, quando foi ao Rio Ave, só ganhou o jogo nos minutos de compensação. E o Benfica tem que lá ir, é a última jornada do campeonato. O Benfica teve É muitas Rio Ave, dificuldades Benfica. quando recebeu o Rio Ave na Luz, que o Rio Ave só não pontuou porque. O Sporting agora também perdeu pontos, portanto o Rio Ave é uma equipa que oferece uma grande resistência quando joga contra os grandes e contra outras equipas. E o seu valor, até, desculpa interromper-te, o seu valor não traduz a classificação. Exatamente. Sim. Portanto, o Rio Ave fez uma excelente exibição, tudo bem que os últimos 2 golos foram de penalti, mas os penaltis surgem por mérito das jogadas que o Rio Ave construiu. Com certeza. O Sporting deixou algo a desejar, o jogo contra o Young Boys já foi assim meio apagado e contra o Rio Ave a mesma coisa. Na minha opinião, o Sporting beneficiou muito de... Quando o Rio Ave marcava golo, o Sporting conseguia marcar, portanto, empatar quase logo a seguir. E o segundo golo do Sporting, do Gyökeres, foi uma oferta da defesa do Rio Ave, portanto, um erro inadmissível. Sim. Portanto, isto para dizer que o Sporting tem vindo assim a decrescer na qualidade exibicional. Também nota-se algum desgaste em alguns jogadores, o Gyökeres, o Pedro Gonçalves. Agora com o Trincão, não sabemos se a lesão é assim algo grave, mas se ele tiver que parar algum tempo, também o Sporting irá ressentir-se da sua ausência. E, portanto, foi um grande jogo. Mesmo que o Sporting tivesse ganho esse jogo, acho que
os adeptos que assistem aos jogos do nosso campeonato iriam dizer que foi um dos melhores jogos Foi um jogo desta competitivo, época. um jogo com bons golos, com boas jogadas, Sim. Um com jogo muita assim, entrega. com muito ataque. Não E era o teu aquele jogo- Porto foi uma desilusão em Barcelos. O Porto, os portistas hoje em dia quase que nem conseguem aproveitar assim os momentos felizes do clube, porque vem um momento feliz e logo a seguir vem um momento infeliz. Estou a dizer, portanto, a vitória contra o Arsenal e Eu logo a percebo. seguir este empate contra o Gil Vicente. A primeira parte foi uma primeira parte miserável. A grande parte dos portistas já está habituada a que o Porto ofereça as primeiras partes ao adversário. Se o adversário marcar muito bem, se não marcar, vai 0-0 para o intervalo. Na segunda parte, o Porto jogou melhor, chegou ao golo da vantagem por penalti, um penalti que o Evanilson Mal acaba marcado, por mas falhar. depois a e recarga. depois, Na recarga. Exatamente. E Redimiu-se. depois com o golo da vantagem, o Gil Vicente foi obrigado a subir mais as linhas, a abrir mais espaços na defesa e o Porto tira proveito disso para criar oportunidades e não as finaliza. Teve lá 2 ou 3 oportunidades que têm que marcar, nomeadamente há uma do PP que faz um chapéu ao guarda-redes e a bola passa por cima. Há uma do Evanilson que também vai Sozinho com o isolado guarda-redes. e falha. Portanto, são lances Muita que, falta de eficácia. são lances que têm que ser concretizados. E na minha opinião, tenho que dizer isto, eu gosto muito O da Otávio Conceição. também podia ter Sim, marcado, o Otávio o central. o Otávio é um jogador que me está a surpreender muito pela positiva, e tem feito boas exibições, nomeadamente contra o Arsenal. Mas eu tenho que dizer isto sobre o Sérgio Conceição e vi vários comentários de portistas a referirem isto, que é o seguinte: o Porto joga bem na Liga dos Campeões, porquê? Porque as equipas na Liga dos Campeões são mais ofensíveis, abrem mais espaço e o Porto é uma equipa que gosta de jogar no contra-ataque, é uma equipa que joga bem se tiver espaço. O Porto jogando contra equipas mais defensivas que não abrem tanto espaço tem muitas dificuldades e não cria assim grandes ocasiões de perigo. Foi o que aconteceu contra o Gil Vicente, que na primeira parte poucas ocasiões criou. Portanto, custa-me dizer isto, mas infelizmente o Sérgio Conceição, na minha opinião, é um treinador de equipa pequena, porque é um treinador de equipas que defendem muito e quando tem oportunidades no contra-ataque, explora essas mesmas fragilidades da equipa adversária. E na semana passada não tive a oportunidade de comentar, mas já o jogo do Porto contra o último jogo para o campeonato do Porto no Dragão, está-me a esquecer o adversário, mas ganhou 2-0, mas foi uma exibição muito pobre. Sim. Agora com o Gil Vicente também foi uma exibição muito pobre. Portanto, as exibições contra estas equipas mais defensivas têm vindo a ser pobres. E, portanto, ontem o Porto perde mais 2 pontos. Respondendo à tua pergunta, Rui, eu já considerava que o Porto estava arredado da luta pelo título. Com o empate de ontem, ainda mais sublinho essa minha ideia, de que o Porto está arredado do título. Não sou só eu a dizer. O próprio... Agora começa até a ameaçar a estar arredado para o segundo lugar. Sim. O próprio Pepe, o capitão, já veio dizer que está muito difícil. E, portanto, o Porto corre o risco de... Já nem falo de ser campeão, mas corre o risco de não ficar em segundo lugar. Para a Liga dos Campeões. E muita atenção, porque o Braga, quer queiramos, quer não, pode aproximar-se do Porto e quem sabe aqui o Porto ainda pode perder o terceiro lugar. Neste não caso será igual, o segundo ou terceiro lugar, em termos de ranking para a UEFA ou de acesso à Liga dos Campeões. O terceiro não dá nada, não é? Nem o quarto. Só para concluir, Rui, dá-me pena, enquanto portista, ver a decadência exibicional do Porto, a decadência da qualidade das equipas do Porto e ver a incapacidade do Porto em competir contra o Benfica e contra o Sporting. Porque se olharmos para os plantéis, vemos uma diferença muito grande do Benfica e do Sporting para o Porto. Vamos ver a tabela classificativa, vemos a diferença abismal de golos marcados do Benfica e do Sporting para o Porto. Eu não digo que o Porto não tem que ser campeão, não digo que o Porto tem que ser campeão todos os anos, mas vê-se uma diferença competitiva do Sporting e do Benfica para o Porto muito grande e isso está traduzido na diferença pontual. Aqui eu penso que tu queres chegar é que realmente o Porto, em termos de gestão financeira que se traduz na parte esportiva, não consegue manter os seus melhores jogadores, vende-os e continua sempre numa situação difícil. Sim. E se não for à Liga dos Campeões vai ter outra vez que vender os melhores jogadores, porque as outras equipas compradoras não andam a dormir, compram os melhores, a priori, os melhores jogadores. E o Porto continua a ser pauperado e o Sérgio Conceição é mais vítima do que culpado. Exatamente. Porque o Sérgio Conceição realmente já veio para a comunicação social apresentar os números
no consulado dele, em que já houve uma milhões, série de sim. receitas. Sim. Não deve haver, são muito mais as receitas, as vendas de jogadores, do que as compras que ele fez. Sim, exatamente. E compras sempre de jogadores médios, não é? Médios, que deixam muito a desejar. Pelo menos, bem, o Porto tinha uma vantagem. O Porto ia buscar jogadores desconhecidos. Eu estou a lembrar-me do Luís Dias, do Uribe, que eram jogadores que não tinham grande fama, mas que se tornaram grandes vedetas. Sim. Grandes jogadores, pelo menos para o nosso campeonato. Sim. Bom, e... Mas esses valores que o Porto ia buscar, desculpa interromper, Sim. esses valores que o Porto ia buscar, o Porto ainda os podia ir buscar. Porque foi buscar o David do Carmo por 20 milhões, que é uma aquisição a nível nacional, e foi buscar agora um Otávio por 13 milhões. Sim. Que estamos a falar em muito dinheiro, mais do que foi buscar Sim, pelo sem Uribe, dúvida, sem pelo dúvida. Luís Dias, etc. Sim. Há aqui qualquer coisa que está mal no Porto e uma coisa não é dissociada da outra. Ou seja, a administração e as finanças não podem andar arredadas da equipa. Uma coisa diz com a outra, Claro. não é? Liga com a outra. Ora, quando as finanças andam pelas ruas da amargura, que não se paga a ninguém, aliás, é diário, todos os dias, as dívidas do Porto, não é? E mais algumas que não se sabe e que estão camufladas, o plantel tem que sofrer. Porque nós não sabemos se neste momento, a gente às vezes diz assim, o Porto faz uma grande exibição, ou fez uma grande exibição para a Champions League. E assim que o Gil Vicente não fez uma grande exibição. Será que os seus jogadores do plantel estão como os do Boa Vista, têm os ordenados todos em dia? Pergunto eu. E usam a Champions É? como montra. Pois. Portanto, que a montra é a Champions, não é? Não a sei. Liga, não é? Sim, Portanto, há aqui muitas coisas que nós não que sabemos parece ser e que que estão camufladas. Indiscutivelmente há um grande desgaste no Porto. Sim. O Sérgio Conceição, no fundo, encarna a fação do Pinto da Costa e está a sentir muito isso, os maus resultados. Portanto, esta incapacidade de se manter competitivo a nível com o Sporting e com o Benfica. E parece que finalmente Sérgio Conceição vai bater com a porta e se vai embora. Aliás, o outro Otávio que está, na Arábia Saudita, já abriu um bocado o véu e Disse que vai depois... receber muitas propostas, não é? E não é preciso abrir, porque ou seja, há um pormenor aqui importante. Todos os anos o treinador do Porto, neste caso o Sérgio Conceição, que tem uma grande afinidade com o presidente do Porto, já devia ter resolvido o problema do contrato e não resolveu. Por que será? Porque vai sair, ninguém tem dúvidas nenhumas, não tenho dúvidas nenhumas que o Sérgio Conceição é o último ano. Por desgaste e não só. Então só agora é que um campeão, nomeadamente o presidente do Porto, é que vem dizer, mas que é para lançar areia aos sócios do Porto. Os sócios do Porto estão a ver bem o filme neste momento. A grande maioria, acredito eu. Que não vai receber Depois prémios. pode haver uma grande diferença, que é a ida às urnas. Aqui é que está o cerne da questão. Vai haver liberdade para ir às urnas votar o voto? É a pergunta que eu faço. Vamos ver. Vamos ver na altura. Com certeza que vai. Se, relativamente aos prémios da administração, só agora ao fim destes anos todos, é que vai privilegiar que não vai haver prémios para a administração. E então estes anos todos com prémios, mesmo com derrotas e tudo. Portanto, isto é atirar areia e depois vender um estádio. Vou só dar um exemplo. Imaginemos que eu tenho uma casa, o que é que o Porto fez agora? Foi buscar o resto do dinheiro ao contrato que tinha com nós, portanto, limpou até 2028, portanto, quem ganhe, se ganhar o Pinto da Costa, continua na mesma coisa a afundar o Porto, o Titanic, não é? O Porto é um Titanic, vai ao fundo, naturalmente, está a caminho disso. Se for para lá o André Vilas Boas, ele já disse que é preciso 3 mandatos. Estamos a falar em 12 anos para recuperar o Porto financeiramente. Portanto, estão a ver o grande buraco que está aqui. E o que eu ia dizer é ir ao banco. Imagina que eu devo 50 mil ao banco ou qualquer coisa do género. E a minha casa vale 200 mil. E eu agora, à última da hora, não. Vou pôr as contas positivas. Vou dizer que, põe aí ao contabilista, põe-me aí que a minha casa agora vale 200. Né? Em vez de valer os 100, vale 200. Já vale mais 100 mil. Com 50 mil que eu devo ao banco, eu pago os 50 mil e ainda fico com 100 mil positivos. Isto é engenharia financeira. Isto é bigarice perante os olhos de quem está por dentro das coisas. Portanto, mediante estas coisas todas, há uma grande ruptura aqui, camuflada, do Sérgio Conceição, que está cheio disto. Porque fazer omeletes sem ovos não é possível para ninguém. Seja o treinador Sérgio Conceição, seja o treinador... Ele tem-nos feito, né? mas chega a um ponto que não dá Há ruptura, mais. não há hipótese. Há anos melhores, há anos piores. E tudo isto está... Bom, tudo isto está a ser cavado semana- contra o Pinto da Costa, os resultados esportivos. exatamente. Uma A coisa semana tem a ver vai com a outra. continuar com as meias finais da Taça de Liga, prevê-se Portugal, jogo, Portugal. Da Taça de Portugal, perdão.
prevê-se jogos escaldantes. O Porto ainda tem quase resto do jogo, Santa Clara. o resto do jogo, que eu penso que foi uma aberração também desde que portuguesa, não é? Da Liga da Federação. Nem devia ter começado. Iniciar Claro. o jogo, não é? Sim, nem Quando devia ter via começado. perfeitamente que o relevado não tinha as mínimas condições, mas É mais mesmo um. assim ainda fizeram, salvo erro, 8 minutos. Sim. Vão ter que completar o resto da primeira parte e a segunda nos Açores. Santa Clara vai à frente, não vai ser fácil. Portanto, qual é a tua previsão para o Porto? Tem que ganhar, é o Santa Clara. Tem que pelo amor de ganhar, Deus. mas também, na altura, quando fizemos a antevisão do jogo, que depois não se veio a realizar, eu disse que é preciso ter muita atenção ao Santa Clara, que vai em primeiro na segunda divisão Claro. e está a fazer um E bom está campeonato. moralizado, está moralizado. E, portanto, já sabemos as dificuldades que o Porto tem tido a nível interno e é sempre uma incógnita, porque todos os jogos do Porto, a nível interno, são jogos complicados. Até mesmo os jogos no Dragão, são jogos complicados que o Porto tem muitas dificuldades em ganhar. Portanto, se em casa tem dificuldade, então os jogos fora ainda mais. Portanto, para um adepto portista estar E começa a perder. para um adepto portista estar a prever se o Porto irá ganhar, se irá empatar, se irá perder, está sempre mais inclinado para a derrota ou para o empate do que para a vitória. Não, Porque com Santa Clara não, mas pronto, isso acho que é sempre resultado uma da falta incerteza. de eficácia que o Porto tem Exatamente. demonstrado. Sim. O Porto já teve uma situação destas, não sei se vocês estão lembrados, contra o Estoril, quando houve um jogo que foi adiado e o Estoril estava a ganhar e o Porto chegou lá e num quarto de hora marcou 3 gols. Mas o Porto nesse campeonato estava a Sim, jogar está bem. bem. Foi no campeonato Está que bem, foi mas foi isso- campeão. mas Nesse isso- caso até já mas isso empatado, Sim, e sim. o Porto tem que ganhar, tem que está 0-0. tem que ganhar Está ao 0-0. Santa Clara, por amor de Deus. Sim, sim. Também não vamos fazer do Porto o quê? Sim, claro. Entretanto, o Fernando Jorge, é um jogo escaldante, uma meia-final escaldante, que é o Sporting e o Benfica. Jogada em Alvalade, e qual é o favorito? Deixa-me dizer só uma coisa, que eu sou contra este tipo de meias finais da Taça de Portugal. Porque entendo que isto devia ser um jogo só, não 2. Não tem interesse nenhum, a não ser a nível económico ou a nível das finanças para a Liga e para a Federação. E para os clubes também, não é? Portanto, são 2 jogos que vai levar muita gente, não é? Acredito que o Benfica aqui, se fizer uma exibição e o Roger Smith vai ligar o complicador outra vez, porque não sabe o que há de fazer, o Sporting Presumo que vai jogar está com um a bocado mesma mais equipe. baixo. Não sei. Já é muito difícil. Não há ninguém neste momento, acho eu, que até acompanhe os treinos do Benfica, para ser mais fácil. Até o próprio scouting não tem dúvidas da equipa que o Smith se apresenta. Todos os que estão do Benfica neste momento têm dúvidas de que o Smith apresente a titulares. A titulares ou nesse jogo. Portanto, é difícil prever Eu penso aqui alguma que foi coisa. um ensaio É um jogo para- de tripla para jogar com para todos o os Sporting. efeitos no primeiro jogo e depois o segundo jogo tudo depende do resultado, porque o Sporting joga em casa, e evidentemente se o Sporting ganhar por 2 ou 3, dificilmente o Benfica dará a volta. Portanto, é um jogo de tripla. O Porto, se passar o Santa Clara também é outro jogo difícil com o Vitória também, porque o Vitória é um Rangers daqui do Campeonato Português. O Vitória joga bem, é uma equipa competitiva, é uma equipa muito física, bons jogadores, Mas que e não é perdeu- fácil a perdeu- ganhar. perdeu esse fim de semana Sim, em mas casa. Foi uma surpresa sim, da Liga. foi uma sim, surpresa. sim. Portanto, são dois jogos, difíceis, quando o Porto jogar com o Guimarães também, para apuramento, mas este jogo é muito importante, até para o Benfica, até para medirem já mais ou menos o terreno para o jogo depois da Liga, não é? Claro. Agora o Benfica ganha ao Porto e depois... Vamos, como sempre, terminar com a Premier League. O Diego Leite vai se debruçar. Entretanto, também houve a final da Taça da Liga Exatamente. que o Liverpool ganhou no prolongamento, completamente desfalcado, com Sim. muita juventude. Acabou o jogo com meia dúzia de jogadores da formação. Sim. Foi uma surpresa, mas foi um veterano que decidiu o jogo, Van Dijk, de cabeça, Sim, realmente sim. imparável, e que ganha a Taça da Liga, que tem muita tradição em Inglaterra, Sim, pelo sim, menos sim. a festa foi enorme Sim, sim. dos adeptos e dos jogadores. Exatamente. A Taça da Liga em Inglaterra não tem nada a ver com a nossa Taça da Liga, que no nosso caso é uma competição recente, que não tem assim grande significado, alguns clubes até a desvalorizam. E Mas a Inglaterra não. em Inglaterra não, tem outro significado, ainda para mais num ano em que todos nós sabemos que vai ser o último ano do Jürgen Klopp como treinador e os jogadores ambicionam conquistar o máximo de títulos possíveis como uma espécie de prenda ao Jürgen Klopp por todo o trabalho que fez nestes anos no Liverpool. Claro. E não esquecer que o Liverpool está em todas as frentes. Portanto, ganhou a Taça da Liga inglesa. Ainda está na Taça da Inglaterra.
vai no em primeiro no campeonato. E ainda está na Liga Europa. Portanto, pode ganhar todas as competições em que está presente. Tudo bem que é difícil, mas se ganhasse 3-2... Como é que a onda de lesões passe, Melhor, não é? sim. Porque o O Diogo Liverpool Jota, estava completamente desfalcado. O Diogo Jota, o Salah... Era uma data deles, o Vinnie Jones, o Curtis Jones... Curtis Jones, sim. que eu penso que é um grande jogador. Sim, Já não penso tanto do Alcântara, do Tiago Alcântara. Tiago Alcântara. Esse passa Está metade magoado. dos contratos Magoado, sim. mas fiquei muito satisfeito com a vitória do Liverpool. Bernardo. Porque é dos clubes que eu mais apoio na Inglaterra e precisamente por saber que será o último ano do Liverpool, do Jürgen Klopp, e era bom ele sair, por cima, sair com o pé direito do clube. Portanto, E foi um jogo, o Chelsea bateu-se muito bem. Sim, bateu-se também. bem, sim. Portanto, foi um jogo Grande agradável. guarda-redes, não sei se é o título. O que é que se passa com o Alisson? Também está magoado? O Alisson está magoado também. Bom, portanto, mas está esse magoado. guarda-redes esteve excepcional. Sim, tem sido competente. Jovem, mas Jovem, excepcional. sim, tem sido competente. E, portanto, o Liverpool não jogou para o campeonato por causa da final. No campeonato, o City ganhou fora. O City ganhou ao Bournemouth. Foi um jogo agradável de se ver também, porque o Bournemouth tem um bom treinador que está a fazer um excelente trabalho. O City chegou à vantagem cedo, mas a segunda parte do jogo foi praticamente toda do Bournemouth, tanto que o Bournemouth só não empatou o jogo e até mesmo só não virou o resultado por mero acaso, por mérito da defesa do City e por mérito do Ederson, do guarda-redes do City, mas o Bournemouth criou lá oportunidades suficientes para pelo menos empatar o jogo. O Aston Villa com o Nottingham Forest também foi um excelente jogo. O Aston Villa que ganhou 4-2 e portanto mantém-se em lugares de Liga dos Campeões. Mas foi um jogo interessante porque o Aston Villa estava a ganhar 3-0 ao intervalo e depois, na segunda parte, o Nottingham Forest entrou muito bem e, portanto, ficou 3-2. Previa-se até que o Nottingham Forest pudesse marcar o empate, mas depois, num erro defensivo do Nottingham Forest, o Aston Villa chega ao 4-2. O Nuno Espírito Santo, infelizmente, tem sido assim um bocadinho prejudicado por alguma incompetência individuais da equipa. E porque eu acredito que o Nuno Espírito Santo poderá fazer um grande trabalho no Nottingham Forest. O Nottingham Forest tem uma excelente equipa, mas apesar de tudo fiquei satisfeito também com a vitória do Aston Villa. O jogo do Brighton, assim, falar rapidamente deste jogo, porque o Everton teve a ganhar 1-0 até aos 93, 94. Era uma vitória muito importante para o Everton, para fugir dos lugares da despromoção, mas infelizmente já a acabar o jogo, num bombardeamento para a área do Everton, o Everton sofreu o gol do empate, que até é esquisito no sentido que o Everton tem jogadores muito altos e que defendem muito bem e sofrem o gol do empate precisamente por um balão para a área e um cabeceamento. Acontece. O Manchester United com o Fulham, mais uma derrota para o Manchester United em casa. Eu tive a oportunidade de ver este jogo e foi um jogo miserável do Manchester United. A primeira parte foi toda do Fulham. O Fulham só não marcou um golo ou dois na primeira parte por ineficácia e por demérito dos jogadores. Na segunda parte, o Manchester United até entrou bem, mas sem criar grandes ocasiões de perigo, e o Fulham ganhou o jogo de forma muito justa. Ganhou o jogo de forma muito justa, porque o Manchester United... Mas já ganha praticamente no último minuto. Sim, mas o Manchester United lá está. O Manchester United empatou aos 90. Empatou sem qualquer tipo de justiça, foi também um lance assim meio atabalhoado, mas o Fulham não merecia empatar o jogo. Felizmente, já a acabar, conseguiu marcar o golo da vitória, porque quem viu o jogo diz que o justo vencedor seria o Fulham, e felizmente isso aconteceu. Foi sem surpresa. O Manchester United continua a ser a desilusão digamos, da Inglaterra, porque é um clube com muita tradição, com muito prestígio, com muito currículo. E para concluir, o Arsenal com o Newcastle, o Arsenal que perdeu com o Porto e agora voltou ao registro que nos tinha habituado na Liga Inglesa. Porquê? Porque estava a ganhar 4-0, depois sofreu o 4-1, mas o Arsenal contra o Newcastle, portanto não é uma equipa modesta, contra o Newcastle tem feito sim, que tem feito um bom campeonato. Nono. O Arsenal é que vai em terceiro, sim, o Arsenal vai em terceiro, o Newcastle vai a meio da tabela. É o nono. Sim, mas quer queiramos, quer não, é o Newcastle, vai terceiro, claro. Uma equipa excelente, um grande investimento. O Arsenal quase que deu assim um grito de revolta por ter perdido contra o Porto e descarregou essa fúria no Newcastle e portanto ganhou 4-1 de forma muito justa.
e mantém-se ali Mas- na luta pelo campeonato. E com o para City, terminar, Liverpool. eu quero ressalvar o grande trabalho feito pelos jogadores do Porto e pelo Sérgio Conceição, porque realmente o Arsenal ainda ontem demonstrou que nos cantos, nas bolas paradas, é muito perigoso. forte. Sim, sim, sim. E o Porto teve esse cuidado, estudou bem o adversário e conseguiu neutralizar. Mérito para o Sérgio Sim, Conceição. Nem tudo é mau Na leitura do no adversário. reino do Dragão. Sim. E com esta mensagem nos despedimos com toda a amizade e desejamos uma ótima semana plena de felicidade. Um bom semana. Obrigado, Obrigado a com licença, todos. boa semana.